Confirmada a greve de ônibus para amanhã, o sindicato não entrou em acordo e promete paralisar a maior parte dos coletivos. A previsão é que só 30% da frota circule. Os rodoviários reclamam da falta de segurança. A Secretaria de Segurança Pública anunciou reforço policial nas abordagens aos coletivos. Sindrodoviários não compareceu à reunião. Homem é detido acusado de violentar a neta da companheira. Ele disse que a menina tinha se machucado na bicicleta, mas o laudo da perícia comprovou o abuso. Polícia desvenda caso de motorista que teve o carro atingido por tiros na rodovia do Contorno. De acordo com a investigação, um amigo da vítima e parte da família estão envolvidos no caso. Devia dinheiro ao condutor. Perigo na estrada. Caminhoneiro e ajudante são rendidos. A carga vinha do Rio de Janeiro e as vítimas ficaram um dia inteiro em poder dos criminosos. E governo investiga a compra de repelentes contra o mosquito da dengue. O valor alto do produto chamou a atenção. O prejuízo ao Estado pode chegar a R$1 milhão. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Rodoviários confirmam greve de ônibus para amanhã. Ministério do Trabalho e Secretaria de Segurança tentaram um acordo, mas o sindicato está irredutível. A categoria reclama da insegurança nos coletivos. Portanto, a expectativa é de um dia tumultuado para o capixaba. Apenas 30% da frota deve circular nesta quarta-feira. O capixaba se vê no centro de um grande ponto. Não é o de ônibus não, é o de interrogação. A promessa para amanhã é de greve. E aí, você que não tem carro, como é que vai fazer, hein? A empresa vai me buscar em casa, né? Como acontece todas as vezes, né? Todas as vezes que acontece greve, elas mandam buscar em casa e para ir embora, se tiver, eles vão levar. Eu vou vir pro ponto de ônibus, se não der, eu volto para casa. 30%, né, que vai funcionar, vai ficar difícil. Vai pro ponto amanhã, vai arriscar? Vou arriscar ficar no ponto. Até pelo menos até 7 horas, 8 horas. Na manhã desta terça-feira, o Ministério Público do Trabalho e o sindicato da categoria sentaram para conversar. Mas não teve acordo não. A proposta do Ministério do Trabalho era de que circulasse 75% da frota de ônibus. Mas o sindicato dos rodoviários não aceitou, bateu o carimbo e disse que só 30% dos ônibus vão para as ruas. Além disso, a princípio, a paralisação não tem dia para terminar. A categoria reclama da falta de segurança nos coletivos. Na noite desta segunda-feira mesmo, um ônibus da linha 506 foi invadido por assaltantes na Serra. Os 2 criminosos, um deles armado, fizeram um arrastão entre os passageiros. Nós já temos 1 ano e pouco já, 1 ano e 4 meses batendo sobre segurança. Talvez os rodoviários não vê, não sabem, porque é uma coisa em sigilo lá dentro, todo mês a gente está indo. E até agora nós não vimos acontecer nada, porque aconteceu o fato de semana passada do motorista ser esfaqueado, uma cobradora foi atirado. Você já pensou se nós, tudo que acontecesse assalto, nós tivéssemos que parar a linha que acontecesse isso? O sistema trabalhava? Esses assaltos aonde virou moda. Pois é, o Ministério do Trabalho acredita que as negociações poderiam ter avançado se a Secretaria de Segurança tivesse participado pela manhã. O Ministério propôs a manutenção de 65% da frota, mas, como disse o Sindrodoviários, só 30% devem circular. Pois é, a Secretaria de Segurança não foi à reunião com o Ministério do Trabalho, mas reuniu à tarde com a Ceturb, GVBus e Polícia Militar. O Sindicato dos Rodoviários foi convidado, mas não compareceu. O encontro foi marcado para debater e apresentar medidas de segurança nos coletivos e terminais da Grande Vitória. Representantes do Sindicato dos Rodoviários também foram comunicados sobre a reunião, mas ninguém da categoria compareceu. Mesmo sem a presença de representantes do Sindicato dos Rodoviários, a Secretaria Estadual de Segurança Pública apresentou medidas para combater a violência. Entre elas, o reforço da abordagem nos coletivos, que passa a valer a partir de hoje. Já na próxima quinta-feira, policiais militares estarão nos terminais da Grande Vitória, das 9 da manhã às 9 da noite. A CESP também garantiu que nos próximos meses, as câmeras dos coletivos devem ser interligadas ao sistema do CIODES. Nós sabemos que há um movimento interno, uma pressão interna no sindicato
que também levou a direção também a esse movimento. Não é só uma questão de segurança pública, a gente reconhece que existe problema. Ninguém aqui é cego para a realidade e é por isso que nós estamos aqui trabalhando todos os dias. A população, tenho certeza, não merece isso, não merece esse tipo de postura por parte da categoria e espero que eles compreendam isso. Eu espero e faço um apelo pelo bom senso. Diante do não comparecimento de representantes da categoria na reunião de hoje à tarde, o Estado, por meio da CETURB, pode solicitar ao Tribunal Regional do Trabalho a ilegalidade da greve. Nós estamos esperando uma decisão que foi impetrada pelo GVBus, uma liminar trabalhista, na área trabalhista, que vai dizer o percentual. Mas nosso posicionamento é para operar 100% da frota. Bom, eu estou aqui ao vivo no estúdio com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Carlos Roberto Lousada, mais conhecido como Maguila. Presidente, está confirmada essa greve para amanhã? Sim, a greve está confirmada para amanhã. Só que hoje nós tivemos uma reunião lá no Ministério Público do Trabalho, chegamos a um avanço até bem, que, portanto, lá a excelência lá pediu para a gente rodar pelo menos 65%. Nós até respeitamos ele, que é um senhor tranquilo, gente boa. Mas nós decidimos, vamos rodar 50% na hora de picos e 30% depois, até chegamos a um acordo. E à tarde tinha uma reunião às 16 horas da tarde, que onde lá no CESP, onde que a gente ia. Só que eu tinha que chamar meu povo, reunir com eles, para a gente fazer um trabalho no outro dia melhor, entendendo? Para a gente saber trabalhar. Não teve condição daí. Quando eu terminei, foi tarde. Né? Teve um problema ali de agenda. A Secretaria não compareceu, vocês também não compareceram. Agora vamos esclarecer uma coisa, Maguila. Então, o horário de pico de 6 às 8h30 da manhã. Nós temos 50% rodando dos carros. E de 16, 4 da tarde às 7h30 da noite. 30%. Também 50%. Fora desses dois horários, são 30% rodando. 30% que vai rodar. Tá. Até me admito muito até falar que talvez o secretário falou que a gente não compareceu lá, talvez ficou meio retrutivo da que a gente não compareceu, entendendo? Na reunião, tudo bem, concordo com ele, mas eu estou à disposição dele, a hora que chamar para conversar, a gente está pronto para conversar. Só que a gente não compareceu porque, só para falar sobre segurança, colocou lá que foi até briga, negócio sempre do negócio de política, isso não existe. Será que todo mundo está vendo o que está acontecendo? Só que ele não quer ver. Que é o motivo da insegurança. Que é o motivo da insegurança. Na semana passada nós tivemos motorista saqueado, tivemos cobradora que tomou tiro. E nós vem deixando, tentando ver se não resolver. Chega um ponto que vai indo, não tem jeito. Agora nós vamos esperar roubar para depois nós fechar a porta. Vamos fechar a porta antes que aconteça, que pode matar um trabalhador. Ok, Maguila, muito obrigado pelas informações. Estão só confirmando, a greve amanhã está confirmada de ônibus, não é isso? A partir das 3h30 da manhã vocês já vão se dirigir às garagens. Então, horário de pico de 6 às 8h30, 50%, fora disso, 30%. Obrigado, Maguila, pelas informações. Se tem alguma notificação para mim, alguma liminar, até a mim não chegou ainda. Ok, por enquanto então está decidido. Está decidido. Obrigado. Valeu, obrigado. Bom, o caso do motorista que teve o carro atingido por tiros na rodovia do Contorno e sobreviveu. A polícia descobriu que um amigo dele e parte da família do suspeito teriam um envolvimento no caso, tudo por causa de uma dívida. Uma tentativa de homicídio e uma vítima sobrevivente. Ao ser socorrido, Luiz Gonzaga Sartori, de 50 anos, dizia não ter a mínima noção do motivo pelo qual foi alvo de tantos disparos. Eu não sei o que aconteceu, isso foi um engano, foi o que ele falou. Aí quando estava chegando próximo ao hospital, ele falou, será que eles tentaram me matar? Por que tentaram me matar? Esse crime aconteceu em novembro do ano passado. Na época, a polícia admitia 3 linhas de investigação. Tentativa de latrocínio, crime passional e até mesmo envolvimento com a agiota. Mas todas essas hipóteses foram descartadas pouco tempo depois, após uma tentativa frustrada dos suspeitos de enganar a vítima e a polícia. Uma mensagem ameaçadora recebida pela vítima 20 dias após o crime seria o suficiente para mudar o rumo das investigações. Não foi. A polícia acabou descobrindo que quem a enviou estava tentando justamente ficar fora do foco das investigações. Recebeu uma mensagem ameaçadora dizendo que ela tinha 15 dias para sumir, porque ele ficava mexendo. A partir daí a gente solicitou uma medida de quebra de sigilo telefônico do número que mandou a mensagem e descobrimos que esse número foi cadastrado através de uma linha pertencente à empresa das pessoas que foram presas hoje e que, coincidentemente, deviam uma grande quantia em dinheiro para a vítima. A
Através do chip deste telefone, a polícia chegou até a advogada Josete Fonseca Lisboa, de 57 anos, a quem a linha telefônica pertencia. Fora a mensagem enviada à vítima, apenas uma ligação foi feita para testar a ativação da linha. Foi para o número do filho dela, Cádimo José Silva Lisboa, 27 anos, também detido. A polícia acredita que o crime tenha relação com uma dívida que há anos era cobrada pela vítima sem sucesso. O empresário José Lisboa Filho, de 65 anos, dono de uma concessionária de carrocerias, devia à vítima uma quantia inicial de R$400 mil, fora os juros. Os 3 estão presos de forma preventiva. Com eles presos, a gente acredita que a gente vai avançar bastante nas investigações para saber se realmente os 3 agiram em conluio na prática do mando desse crime ou se alguns deles agiram isoladamente, e a gente precisa chegar ainda aos executores do crime. Na casa dos suspeitos e também na empresa que pertence à família foram encontrados o celular de onde partiu a mensagem para a vítima, 5 armas e munição. 2 pistolas serão enviadas para exame de balística por ter o mesmo calibre das armas utilizadas no dia do crime. Os suspeitos devem ficar presos por 30 dias. Governo do estado investiga irregularidade na compra de repelentes contra o mosquito da dengue. O estado estima um prejuízo de R$1 milhão. Foram comprados 75 mil frascos de repelentes para prevenção contra as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O preço da unidade teria sido de R$ 23,50, bem mais caro que no município da Serra, por exemplo, que teria comprado cada unidade por R$ 8,80. Essa diferença de preço está sendo investigada pela Secretaria de Integridade do governo. Ela constatou um possível indício de direcionamento dessa contratação. Isso agora vai ser encaminhado para a Corregedoria e para a Subsecretaria de Integridade para que essas apurações continuem. O que de fato foi apurado pela Secretaria? Bom, o termo de referência da Secretaria de Saúde exigia que fosse comprado um produto com uma concentração de repelente que variava de 8% até 15%. Houve, no processo de concorrência, empresa que apresentava concentração de 7,5%, e isso aí geraria, se esse produto fosse escolhido, uma economia de mais de R$1 milhão para os cofres públicos. E não houve justificativa para eliminação, não houve justificativa técnica para eliminação dessa empresa. A Subsecretaria de Integridade tem um prazo de 180 dias para apresentar o resultado das investigações. Mas a Secretaria de Transparência, que é do governo do estado, pediu agilidade nesse processo. Esse prazo pode ser reduzido para 30 dias. Um dos objetivos é saber se há participação de servidores públicos nas negociações. Se esses indícios de vício na compra do repelente forem efetivamente confirmados pelo trabalho que vai ser feito pela SECONT, a Procuradoria será implacável nas medidas judiciais necessárias. Primeiro, para ressarcir o eventual prejuízo que o poder público possa ter experimentado. E segundo, para punir aqueles que eventualmente tenham participado desse processo de apuração no vício da compra do repelente. Homem é preso acusado de violentar a neta da companheira. Na delegacia disse que a menina de 4 anos tinha se machucado andando de bicicleta. O homem de 57 anos foi preso na casa em que residia com a avó da vítima em Cariacica. A menina foi estuprada em março de 2013, quando tinha apenas 4 anos. Chama a atenção a crueldade do fato, porque alguém que seria de confiança dessa criança, alguém de confiança da própria família, ter abusado sexualmente, praticado um ato tão covarde contra essa criança. O caso foi denunciado à polícia há pouco mais de 3 anos. Na época, a mãe deixava a criança na casa da avó para trabalhar. No dia do crime, após receber inúmeras reclamações por parte da filha de ardência nas partes íntimas, a mãe resolveu verificar e acabou encontrando vermelhidão e sangramento. O laudo da perícia confirmou a suspeita. A menina tinha sido estuprada. O homem, que era tido como avô da criança, nega as acusações. Diz que é inocente e que essa seria uma estratégia da enteada para afastá-lo da esposa. Eu sou inocente nesse negócio aí. Eles têm implicância por causa da casa, rapaz. Achando que eu vou tomar a casa dela, da mãe, né? Só que o suspeito acabou se enrolando com as versões sobre o que poderia ter acontecido. A bicicleta que machucou ela por baixo e ela bateu rabo.
o sangue que ela estava saindo para fora, urinando, ele derrama. Mesmo após as acusações contra o companheiro, a avó da vítima, que até já tinha suspeitado do marido, permaneceu com ele. Já a mãe da criança não permitiu que a menina visitasse a casa da avó desde que o inquérito foi instaurado. O delegado, que não tem dúvidas quanto à autoria do crime, orienta sobre como agir em casos de suspeita de estupro em ambiente familiar. É fundamental que haja um diálogo permanente no interior da residência entre pais, adolescentes e responsáveis, sejam eles avós, tios, sobrinhos ou entre afilhados e padrinhos. Isso é muito importante. Esse diálogo é que garante o sucesso, garante o pleno desenvolvimento da atividade policial e garante, sobretudo, a segurança dessa criança e evita que o abusador atue. Se condenado, o suspeito pode pegar até 15 anos de prisão.